Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico, mais uma questão meio complicada, meio polêmica. Como saber se a minha igreja é falsa? Como saber se o meu pastor é um falso profeta? Neste vídeo aqui, você vai ficar sabendo como identificar um falso profeta, como saber se o seu pastor é um falso profeta, através de algumas estratégias que eles usam para atrair pessoas. Da mesma forma que o comércio precisa usar algumas estratégias para atrair clientes, da mesma forma algumas igrejas e pastores usam estratégias para atrair as pessoas para lá. Então eu vou mostrar aqui algumas estratégias que eles usam. Eu vou começar pela mais usada, que é promessas de milagres e prosperidade. E se gostar, não esqueça, clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo e o canal. Então vamos à primeira, que é a mais usada, que é promessas de milagre como prosperidade e cura de doenças. É muito comum você mudar de canal na televisão e se deparar com programas evangélicos que pessoas testemunhando milagres, principalmente prosperidade. Era empregado e virou patrão, ganhava 1.000, agora ganha 10. É muito comum esse tipo de testemunho nas emissoras de TV e até pela internet. Então, na Bíblia não existe promessa de cura para todas as doenças e nem de enriquecimento para todos. Sendo assim, Deus não é obrigado a dar algo que ele nunca prometeu. Dar algo que não é promessa bíblica. Se tiver nos planos de Deus enriquecer uma pessoa, ou dar pelo menos uma condição financeira abastada, ele fará conforme a sua vontade. Então, enriquecimento não é uma promessa para todos. A única promessa que tem na Bíblia, que é para todos, é a promessa da provisão, que Deus te sustentará e suprirá suas necessidades, tanto na alimentação quanto no vestuário. Isso é uma promessa bíblica e não precisa fazer campanha da provisão, porque já é uma promessa. E fazer campanha da prosperidade pensando que vai ficar rico, poderá sofrer uma decepção muito grande, porque a campanha vai acabar e provavelmente você não vai ficar rico. Nessas igrejas está cheio de gente pobre e doente. Se pobreza fosse sinal de falta de fé, então a maioria dos crentes não teriam fé. Da mesma forma, doença, né? Vai nessas igrejas aí que cada um tem a sua doença. Então não é bem assim que funciona. Em Mateus capítulo 6, do 25 a 28, Jesus falou sobre isso. Eu vou ler apenas alguns trechinhos aqui para não prolongar demais. Veja na sua tela. Jesus disse: Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Veja, Jesus disse para não se preocupar com a sua alimentação e com a sua roupa, porque ele suprirá a necessidade. Veja que Jesus disse: Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem cegam, e nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Deus alimenta as aves. Quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Jesus disse que Deus veste até as flores, os lírios, e quanto mais a nós. Então a provisão divina na comida e no vestuário é uma promessa.
aquele que tem fé e anda em comunhão com Deus, essa promessa vai se cumprir na vida dele. Fazer campanha para prosperar ou enriquecer, como fazem por aí, poderá acabar em decepção e frustração, que é o que mais acontece por aí. Pois isso só vai acontecer se estiver nos planos de Deus. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você vai na igreja para cultuar a Deus e buscar o reino de Deus. E o resto Deus proverá. Mas muitas igrejas fazem ao contrário. Ao invés de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, buscam riquezas. E é essa a imagem que as igrejas passam. Provisão já é uma promessa. Riqueza só se for da vontade de Deus, que Ele vai enriquecer você e no tempo dele. Não é do modo que dizem por aí. Você dá o carro velho e Deus te dá um carro novo. Eu vi no YouTube a Andressa Urach. Ela foi para a Igreja Universal e deu lá os carros dela para a igreja lá e acabou não dando em nada. Ela deu 2 milhões, segundo o relato dela que eu vi no YouTube. Ela deu 2 milhões, o seu salário de 12 mil e alguns carros caros, onde a cada 6 meses, segundo ela, tem que dar tudo. E ela vai tentar, na justiça, pelo que eu pude entender, reaver aquilo que ela deu. Isso foi no programa do Danilo Gentili. Eu vi no YouTube. Né? Se você não viu, pode procurar que você vai achar. E não aconteceu nada. E agora ela vai querer o que foi que ela deu lá. Eu conheci um pastor certa vez, e ele disse que na igreja dele foi um homem já de idade. Este homem foi chorando, pediu oração, que ele deu na fogueira santa o seu carro. E depois não aconteceu nada. Daí ele foi reclamar para o bispo lá, e ele disse: você não tem fé. Claro que era caso de polícia, né? Se ele procurasse a justiça, né? Seria um estelionato religioso, na verdade. Mas é isso aí. Deus não dá nada com data marcada para ninguém. E nem barganha também. Igreja que usam estratégia do milagre não é correto. É marapuca. E mesmo assim pessoas caem, mesmo com toda a informação. Este é um dos indícios de um falso profeta. É um dos requisitos de um falso profeta. Mas não é o único requisito ou a única forma de identificar um falso profeta. É uma forma, mas não é todas. Mas, se você conhece algum pastor que diz que o crente não pode ser pobre, e isso faz parte dos ensinos de sua igreja, fique esperto com ele. O correto é você fugir dele, caia fora. Isso é uma arapuca aí para tomar seu dinheiro. E outra estratégia também muito usada, além da promessa de cura e prosperidade, falar muito sobre dízimo. E dizem que quem não dá, rouba a Deus. E usam isso como regra para ser abençoado. Quanto mais você dar, mais Deus vai te abençoar. Pegando o dízimo do Velho Testamento e diz que a pessoa que não dá é ladrão. Pegando algo do Velho Testamento que não se aplica no Novo. Na verdade, ladrão é o pastor que pega o dízimo e não aplica conforme a Bíblia ensinava. Era para os pobres, viúvas, estrangeiros e necessitados, e não para enriquecimento. Então, o pastor ou a igreja que não usa, conforme ensinava o Velho Testamento, é ele o ladrão. O lobo disfarçado de ovelha, o estelionatário da fé. E pessoas que não têm entendimento caem. Então, se você não dar, não será abençoado. E se você dar, será abençoado. Uma moeda de troca com Deus. Deus não é Deus de barganha. O que alcançamos de Deus é pela fé, pela graça e pela misericórdia dele, e não por sermos merecedores. O homem não alcança nada de Deus como mérito.
é apenas pela graça e misericórdia, ou por uma moeda de troca. Você dá um carro velho e Deus te dá um carro novo. Deus não é Deus de barganha. É um truque que, infelizmente, pessoas ainda acabam caindo. Os falsos profetas produzem seguidores que, influenciados por eles, buscam mais experiências espirituais do que a palavra de Deus. Dão mais valor aos sinais do que a palavra. Seus ensinos são ligados à tradição de homens e movimentos religiosos. As experiências espirituais são a sua autoridade final e não a palavra. Ainda que não existe base bíblica para certas manifestações ou certos supostos milagres, a identificação da igreja deles é focada em seus milagres e manifestações como curas, expulsão de demônios, unção como cair no Espírito e outras, e não na palavra de Deus. Eles identificam suas igrejas e seus líderes pelas manifestações e não pela palavra. Para eles, a palavra final é as manifestações e os supostos sinais que acontecem lá. Devemos nos apegar à palavra de Deus e não considerar o sucesso de pastores, bispos e apóstolos como forma de avaliação como homem de Deus, somente por causa de supostos milagres e experiências espirituais. 1 João 4,1 diz: Não creais em todo espírito, mas provai se são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então aqui diz que não devemos crer em todo espírito, mas provar se são de Deus. Provar se seus ensinos estão em conformidade com a Bíblia. A palavra final é a Bíblia. Milagre e manifestações o diabo também faz. Devemos avaliar toda a igreja, bem como todo pastor ou líder que seja inspirado por algum espírito, se sua mensagem ou doutrina está em conformidade com a Bíblia. Caso contrário, ele é um falso profeta e não devemos levar em conta as experiências espirituais, como curas, expulsão de demônios, cai, rodopio, cair no chão, não deve considerar isso aí, se não estiver em conformidade com a Bíblia. Mateus 7, do 21 ao 23, Jesus diz que muitos vão se justificar naquele dia, dizendo: Ah, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos maravilhas. Jesus disse: Não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muitos que fazem milagres, sinais e expulsam demônios serão condenados. Então não é assim que identifica o falso e o verdadeiro. Você jamais deve ter um pastor ou igreja como sendo de Deus só por causa de sinais. A evidência não são sinais. A evidência é a palavra que ele prega, a sua doutrina, seus ensinos, e não os sinais. Sinais o diabo também faz. Então não é assim que identifica o falso do verdadeiro. Então é isso aí. Se gostou, dá aí um joinha. Se não for inscrito, se inscreva. Ative o sininho para receber notificações quando eu postar um vídeo novo. E até o próximo.